Isabelle, Pamela, Daniel e o William. Sejam bem-vindos à aula de filosofia de hoje. Bom, eu vou explicar para vocês tudo o que for necessário para que vocês respondam as questões que estão na nossa mais nova atividade de filosofia do segundo bimestre. Então, meus queridos, sejam bem-vindos ao segundo bimestre. Começou. Vamos lá. Segundo bimestre. Você já tem nota do primeiro, já, tá? Mamãe e papai já estão sabendo. Não se preocupem que a gente cuida de vocês. Não como se fossem crianças, mas como os adultos que vocês serão em breve, final do ensino médio, tá? Então, vejam. Eu coloquei aqui para vocês como é que deve ficar o caderno de vocês, tá? Então, tudo que vocês precisam colocar no caderno. Tem alguém pedindo para entrar. Tudo que vocês precisam ter no caderno é essa parte aqui. Como nós temos poucos minutos de aula, nós não vamos fazer abrir o roteiro com vocês. E o que eu for falar vai ser para que vocês entendam as seguintes questões da tarefa mínima. Questão 1, que é traduzir para o senso comum o conceito de cosmos. Então, gravem essa palavra cosmos, é o que nós vamos entender hoje. Em segundo lugar, nós vamos entender como é que os mitos estão presentes na aula de hoje. Eu já entrego, são as fofocas. Esse será um assunto da nossa aula de hoje. E também, nós vamos ver como é que os arquétipos, que são mitológicos, eles aparecem nas novelas e nos filmes de ação, tá? Arquétipo, gente, uma palavra que quer dizer o seguinte, é um tipo de pessoa. Então, tem o arquétipo do nerd, esse sou eu. Tem o arquétipo do valentão, também sou valentão, mas mais recente, só quando virei adulto. Tem o arquétipo da pessoa religiosa, tem o arquétipo da pessoa organizada. Então, vejam, são maneiras de ser, tá? São esses arquétipos. Então, prestem atenção. Na tarefa mínima, nós vamos falar o conceito de... vamos falar de arquétipos. Isso vai entrar novela, filme de ação, série da Netflix, anime e fofoca. Então, são os temas da aula de hoje, tá? Vamos entrar, então, no roteiro da aula. Vejam, a primeira coisa que vocês devem fazer ao consultar o roteiro é a última página. Que são os nossos objetivos na aula de hoje, tá? Então, quais são os nossos objetivos? Cosmos e arquétipo, já falei. As 3 habilidades curriculares que vocês vão desenvolver com os próprios braços e com as suas inteligências. A primeira, nós vamos discutir a relação entre cultura e natureza. Quando falarmos de mito e de filosofia, que é o primeiro item, nós vamos discutir a condição estética e existencial dos seres humanos, quando entendemos o título da aula, que é a função do mito. E, por fim, vamos relacionar que é o pensamento mitológico. Tá? Essa parte aqui são as coisas a serem realizadas. Então, vocês leem ou ouvem o que eu vou falar, do item 1,
2, 3 e 4 e preenchem isso aqui. Então, vocês cumpriram e ganharam pontos. Aliás, todos vocês, me lembrem de fazer a chamada, porque todos vocês já ganham pontos pela sensibilização e presença na aula, tá? Então, vamos lá. Bom, então vejam. Eu estou exibindo na tela, mas eu vou falar o resumo, tá? Antes de nós termos a filosofia, como nós conhecemos hoje, que ela começa com Sócrates, lá no século VI a.C., nós tínhamos uma outra forma de pensar sobre as coisas que existem no mundo e a ordem que existe na natureza. Então, antes de vir o Sócrates com seu método filosófico, como é que as pessoas pensavam? Com o pensamento mítico, tá? O que é o pensamento mítico? Ele é uma forma igual de entender a realidade da mesma forma que a filosofia é. Só que o mito, ele é feito sempre em forma narrativa, tá? Então, são as coisas que nós vamos falando, passa da Marjorie para o William, o Daniel, a Mirella, ouvem, guardam isso na memória, aí se lembram e vão falar para outra pessoa, numa conexão entre todas essas pessoas da nossa cultura, que se torna um mito, uma narrativa, uma coisa que foi passada de pessoas para pessoas e também de geração em geração, tá? É isso que é o mito. São as coisas que nós falamos para entender as coisas, mas assim, de orelhada, de senso comum, sem usar uns instrumentos da filosofia ela mesma, tá? Então, nós temos o mito por um lado. Por outro lado, nós temos a filosofia. Então, se o mito é uma narrativa, a filosofia é uma ela reflete rigorosamente. Ela pretende entender as coisas com método, com certeza, com racionalidade. E a filosofia também é uma reflexão de conjunto, porque ela não vê somente as coisas que estão à minha frente, ela enxerga muito mais ao longe, tá? Bom, esse é o item 1. É o conceito de mito, uma narrativa sobre a origem do mundo e como ele funciona, e a filosofia, uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Resumir a leitura do item 1. Tá? Vejam, palavras que vocês aprendem novas e que podem colocar na tarefa complementar. Porque lembram-se, nas nossas aulas, nós temos uma tarefa que é o seguinte: vocês escrevem o que vocês aprenderam durante a aula, uma lição qualquer. Exemplo, um vocabulário novo, tá? É o mito, a palavra grega, que é uma narrativa fictícia e imaginária. Cosmos, que é o mundo de todas as coisas que existem, e aí já é a tarefa mínima, lembram-se? Cosmos é tudo que existe, todas as forças que existem, tá? Então, vejam, nós temos 3 grupos de diferenças entre os mitos e as filosofias. Vou resumir o que está escrito. Bom, o mito, ele tem um tempo certo. O mito, ele está sempre no passado. A gente sempre fala sobre as coisas que aconteceram, tá? E que causaram impressões na gente. Então, ele está num passado que eu não consigo lembrar, ele está muito longe, e ele é feito de fábulas. A filosofia, não. A filosofia, ela precisa falar sobre o presente real que nós estamos vivendo. E ela também tem a capacidade de
do passado para o futuro. Então, o mito sempre no passado, filosofia mais no presente. Característica A. Característica, grupo de características de diferenças B. O mito, ele narrava as coisas como se fossem rivalidades entre os deuses, amizades entre os deuses que existiam lá na Grécia Antiga. Eles eram politeístas, existiam muitos deuses. Então, vejam, só para vocês terem um exemplo. Como é que a mitologia grega narra o início do mundo? No início era o verbo. Opa, errei a mitologia, essa é a mitologia cristã. Mitologia grega dizia o seguinte: no início era o caos. Então, existe o caos, que é um vazio, só que ao mesmo tempo esse vazio ele tem a potência de ser todas as coisas que existem no universo. Tá? Esse é o caos. Imaginem o caos como se fosse um grande buraco negro, mas um buraco negro não destrutivo, um buraco negro produtivo, porque ele cria todas as outras coisas. Então vejam, esse Deus caos, que tem 4 membros, tronco, cabeça, pernas, pés, como se fossem pessoas, ele fecundou a si mesmo e surgiu Gaia, a Terra, essa deusa, e o deus Eros, que é o deus do amor. Tá? Assim que eles vão narrando como as coisas começaram a surgir. Então vejam, tudo surgiu do caos, aí surgiu o planeta Terra, que é a deusa Gaia, que quando ela está nervosa, nós temos terremotos, lá no Japão, e na Europa também. Aqui no Brasil não tem muito. E surgiu o amor, e o amor fez tudo fecundar na natureza. Entenderam? Tem mais uma parte desse mito sobre a origem do mundo segundo os gregos. Tá? Gaia fecundou a si mesma e surgiu o céu. Então vejam, o que existe no mundo? Existe o céu, existe a terra, são deuses que eu preciso obedecer, preciso temer. Porque eles são forças sobrenaturais que tomam conta de mim. Mas a filosofia não. A filosofia ela não usa uma personificação, como a mitologia usa. Ela usa elementos naturais mesmo. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Imaginem que eu sou a mãe de vocês e que eu fui lá na Grécia Antiga e eu estou lavando as roupas sujas de todos os meus 7, 8 filhos. De repente, as minhas roupas caem com a força do vento. O que é que eu vou pensar? Ah, maldito Éolo. Se escreve assim, tá? Éolo. Que levou as minhas roupas do varal. Como se fosse uma pessoa, um deus, que passou lá, traquinamente, muito malévolo, e levou as roupas do varal que a mãe de vocês estava lavando. Entenderam? Como é que é o pensamento mítico? Um deus que fez isso e aconteceu tal evento. Como é que é o pensamento filosófico? Bom, a mãe de vocês, muito inteligente, iria pensar assim. Bom, eu tô vendo que o clima, ele tá um pouco... ele tá um pouco tempestivo. Eu tô vendo que as nuvens estão carregadas e eu consigo perceber que a força eólica aqui dessa região que eu estou vivendo geograficamente tá um pouco forte. Por isso as minhas roupas voaram. Eu vou lá e vou fazer o quê? Eu vou prender com o prendedor e não vou chamar o deus Éolo de morfético, por exemplo, maldito, desgraçado, qualquer outra coisa que eu possa tentar ofender esse deus. Entenderam? O mito é uma imaginação que a gente tem sobre as coisas. A filosofia é a realidade
como ela acontece cientificamente, tá? Esse é o resumo da diferença B que eu coloquei. Nós temos também mais um grupo de diferenças entre o mito e a filosofia. É o seguinte, a filosofia, como vocês puderam observar no meu exemplo, da mãe que lava roupas, ela precisa de uma coerência lógica. A filosofia, ela tem uma racionalidade, tá? Que eu nunca vi na vida, mas que eu sei que ele existe, que ele está lá. E muitas coisas que são contraditórias, tá? Por que que o Deus tão importante vai se importar com as minhas roupas? Pode ser possível. Não posso ter tanta sorte assim, tá? Então, pensamento mítico veio antes do pensamento filosófico, mas os dois são formas equivalentes de explicar a realidade, cada um à sua maneira. Certo? Então, vamos ao item 3. No item 3, eu contei um pouco da história dos dois poetas que são principais para a gente entender a mitologia, como eu citei agora um poema chamado Teogonia, que é um poema do Hesíodo, tá? O Hesíodo, ele é um pouco mais velho que o Homero, mas eles viveram na mesma época. Então vejam, toda a nossa mitologia vem desses livros. A Ilíada e a Odisseia, do Homero, e a Teogonia, que narra o mundo a partir do caos. Tá? Mas, em resumo, o que é que esses mitos fazem em todas que esses mitos, essas mitologias, essas coisas que falavam sobre as forças da natureza serem deuses, eram passado na nossa tradição oral, na nossa fala, na nossa cultura oral. Então as pessoas simplesmente iam falando. E esses poemas, eles não eram lidos, como eu poderia ler o roteiro com vocês, mas eu estou resumindo. Esses mitos, eles eram cantados. Então, antes de começar, eles pediam às musas, que são as filhas do Apolo, que é o deus das artes, para que lhe trouxessem as palavras certas e que lhes dessem inspiração para cantar esses mitos desse passado, com essas forças sobrenaturais. Tá? Então, não é o Homero que escreveu a Teogonia, ou o mito da Ilíada, ou o mito da Odisseia. Foram ele não tem uma origem na pessoa que falou. Quando você simplesmente reproduz uma fofoca, não é você que criou essa informação verdadeira ou falsa, não importa. Foi a, foram todas as pessoas que foram falando umas para as outras, entende? E nós não podemos ter uma origem de uma fofoca ou de um mito, tá? Por que que um mito é uma coisa parecida com a fofoca? Que a gente só vai falando, sem ter muita certeza, a gente vai criando, a gente vai aumentando as histórias, a gente conta um conto, mas a gente aumenta um pouco, a gente diminui um pouco, para dar aquela emoção, tá? É assim que o mito existe hoje em dia. Já contei a história da teogonia, agora vamos então para o item 4, tá? Então, o mito ele fez parte de todas as civilizações que existem hoje, tá? Não existe só o exemplo que eu dei, que é a mitologia da cultura grega. Existe também a cultura egípcia, a cultura nórdica, a cultura
latino-americana brasileira, tá? São coisas que nós vamos falando e passando para as pessoas. A mitologia africana também existe. Sim, concordo. Tem livros muito legais de mitologia grega, que são os livros do Percy Jackson, para literatura infantil juvenil. Você já leu? Também tem alguns filmes também em relação. Então, é muito legal. Foi um dos primeiros livros que eu li na minha história de leitor. O Percy Jackson, ele fala muitas mitologias de uma maneira que é interessante, atraente. Muito legal. Então, vejam que existem muitas culturas com as suas mitologias sobre a origem do mundo, sobre como o mundo funciona, tá? Essas fantasias que as civilizações criam para explicar e para viver a vida. Que são os mitos. Então, vejam, o pensamento mítico, já tentando responder a tarefa complementar com vocês. O pensamento mítico, ele está presente na nossa fala, que é a nossa oralidade. Nós pensamos de um modo fabuloso, nós falamos assim. Sempre que nós temos crenças que não podem ser justificadas por nada. Por exemplo, eu acredito que se eu deixar o meu chinelo virado com a ponta de baixo para cima, minha mãe vai ter um ataque do coração. Vocês acreditam também? Isso é uma mitologia que existe, tá? E que eu ouço desde que eu era criança. Minha avó falava, não deixe seu chinelo virado. E eu simplesmente acreditei. Não tem uma razão para isso, só uma crença. Quando nós temos medos que são injustificados, por exemplo, se eu sou um Guarani, dentro da minha mitologia, eu sou um Guarani, e eu vejo um raio, eu penso assim, foi Tupã quem disse. Entendem? É o meu pensamento mítico. O Tupã, ele é o deus dos raios. Na mitologia tupi-guarani. No caso da mitologia grega, é o Zeus, que é o deus dos deuses, o deus dos raios. Quando eu tenho desejos também, se eu perdi o meu pendrive, eu vou falar o seguinte, São Longuinho, São Longuinho, se eu encontrar o meu pendrive, eu dou 3 pulinhos. Faz parte da mitologia cristã, tá? E ele expressa um desejo. Então, esse ritual que eu fiz, ele também é um mito. Então, veja, crenças de que esse bicho não vai encostar em mim. Morreu. Assassinei. Quanta crueldade. Crenças, temores, desejos e rituais. É assim que o mito está presente no nosso dia a dia hoje, tá? Enfim, o mito, ele está presente no nosso senso comum, porque a gente acredita nas coisas que as pessoas falam, a gente constrói imagens de, por exemplo, nossa, aquele cara, ele é top, ele é muito foda, ele tem habilidades incríveis. Personalidades famosas, jogadores de futebol, também são parte dessa mitologia. Na arte também nós temos um pensamento mitológico, porque nós temos muita imaginação, tá? Na ciência nós temos também alguns mitos que fundamentam a ciência. Aliás, a filosofia, ela começou lá com Sócrates, usando a mitologia grega que existia, tá? Então, a última coisa, a mitologia ela também está associada às nossas crenças religiosas, porque afinal, ao modo da mitologia grega, nós entendemos o mundo como forças que vêm de Deus ou de deuses, tá? Bom, o resumo da aula foi esse. Alguém tem alguma dúvida sobre os assuntos que eu falei? Ó,
O objetivo, depois desse sobrevoo filosófico sobre o roteiro, em que eu resumi os principais pontos da leitura, são essas tarefas, tá? O conceito de cosmos, que é tudo que existe. Os mitos estão no senso comum, nas artes, nas ciências, na religião, nas nossas crenças, nos nossos temores, nos nossos desejos e também em rituais que nós fazemos. Tá? Esses exemplos que eu fui dando para vocês. E os arquétipos. Bom, existem dois tipos de arquétipos que vocês podem encontrar nos em torno dos heróis que sofriam pelos vilões, mas que recebiam ajuda divina. Certo. Tira a foto do caderno e entrega no Google Classroom. Combinado? Professor, você pode repetir a parte dos arquétipos? Sim. Um arquétipo é uma palavra da psicologia que quer dizer tipo de pessoa. Arquétipo, tipo de pessoa, tipo de personalidade. Então, existe a personalidade intelectual, que é aquela pessoa que mais contemplativa. Existe a personalidade do valentão, que é aquela pessoa que está mais disposta a entrar em uma briga. Existe a personalidade do legislador, por exemplo, o advogado, que ele consegue administrar as pessoas, resolver conflitos. Existe o tipo de pessoa também que é mais religiosa, é aquela pessoa que faz tudo certinho, que obedece. E que vai ser mais comum nos filmes, o arquétipo do bonzinho e do mal, ao vilão e ao herói. Tá, são tipos de pessoas. Acabou nosso tempo. Obrigado a todos e mal feito, feito.